Segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, estamos de volta aqui com um assunto que, pelo menos a mim, incomodou demais. Nesse momento onde se discute aí as possibilidades do tipo de prisão que Jair Bolsonaro vai ocupar, o que realmente nos faz embrulhar o estômago, evidentemente, de tanta injustiça e crueldade. Crueldade no sentido de que estão praticando uma injustiça clara e evidente contra alguém 100% inocente. Assim como todos os outros que já estão presos indevidamente, inconstitucionalmente, porque nada fizeram também. Mas esse momento é um momento que faz com que todos nós repensemos muito como olhar a política brasileira. E hoje eu acabei ficando surpreso com uma matéria que saiu no jornal O Estado de São Paulo. Porque, segundo a opinião do colunista do Estadão, o tal Fernando Schuller, né, uma opinião que beira o absurdo, diga-se de passagem. Ele diz em seu texto de que chegou a hora de retomarmos o Estado de Direito. E esta opinião não é apenas absurda, é indecente. Vocês estão vendo aí a imagem da página do Estadão. Chegou a hora de retomarmos o Estado de Direito? Essa opinião revela pura e simplesmente algo ainda mais grave: a completa falta de pudor da própria imprensa e das próprias autoridades em admitirem, com todas as letras, que passaram todo esse tempo agindo, atuando conscientemente fora do Estado democrático de direito. E esta é a grande farsa da imprensa. Uma farsa revelada com muita autenticidade, sem vergonha nenhuma. Nenhum tipo de vergonha, de pudor em admitir tal coisa. Aliás, uma farsa não somente da imprensa, mas também do sistema de governo brasileiro, principalmente. Não houve constrangimento, não houve rubor, não houve hesitação. Pelo contrário, dizem isso em público como quem comenta o clima. Como se fosse algo natural que os tribunais e as autoridades pudessem desligar a Constituição quando lhes interessa e religá-las apenas quando o cenário muda ou a cobrança aumenta. É uma indecência. Essa confissão, porque é disso que se trata, uma confissão mesmo que inconscientemente, expõe uma verdade que muitos tentam disfarçar. Houve sim um período em que a legalidade foi tratada como sugestão, o devido processo como inconveniente e a democracia como um enfeite de discursos. Simples assim. E o mais inquietante, meus amigos, é perceber o tom de normalidade como que isso fosse uma regra reconhecida. Quando alguém anuncia ou escreve nas páginas de um jornal como o Estadão que agora voltaremos à normalidade institucional, eles estão admitindo que até ontem escolheram a anormalidade. Não por acidente, mas de caso pensado. Não por erro, um erro técnico, mas por decisão consciente. Pior que eles assumem isto e sustentam a ideia de que realmente, durante um período, viveram fora do Estado democrático de direito. Quem age assim não quer restaurar o Estado de direito. Quer apenas controlar quando ele vale e quando ele pode ser ignorado. E isto, por definição, é a antítese da democracia. Agora,
Como isso aconteceu? Como isto surgiu? Ou por que aconteceu? A interpretação mais honesta e também a mais incômoda que podemos ter a respeito é que a narrativa de retomar o Estado de Direito só existe porque, de fato, houve um período em que setores do sistema de justiça se permitiram operar fora dos limites tradicionais da legalidade. E, partindo disto, é impossível ignorar o que se desenha ou o que se desenhou nos últimos anos. Um ambiente jurídico de exceção, justificado por um clima político inflamado, no qual decisões extraordinárias e contraditórias passaram a substituir o devido processo legal. Quando as instituições passam a justificar medidas excepcionalíssimas, como decidiu a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, como uma resposta a um risco maior, o risco maior deixou então de ser um objeto da repressão e passou a se tornar a justificativa para manter poderes expandidos. E inventaram um tal risco contra a nossa democracia e, partindo daí, em uma excepcionalidade, passaram a agir fora da Constituição, usando esse risco, falso risco, como justificativa. Houve um momento em que o suposto medo de caos, de convulsão, de ruptura, virou álibi oportuno para que o judiciário flexibilizasse as regras que em tempos normais seriam inegociáveis. Interpretações elásticas, prisões preventivas prolongadas, decisões monocráticas de alcance ilimitado e investigações que se ampliavam sozinhas fora dos prazos legais, criaram uma lógica perigosa. A ideia de que combater um suposto inimigo político se justificava. E justificava qualquer ferramenta, qualquer inconstitucionalidade. Foi nesse ambiente que Jair Bolsonaro, pela sua liderança e centralidade no debate público e pela disputa simbólica que representava e ainda representa, se tornou o alvo ideal das leituras mais severas do judiciário, dos enquadramentos mais rígidos e das decisões mais duras. O crime institucional já estava moldado para tolerar excessos, sempre que o nome de Jair Bolsonaro surgia. Era permitido. É contra Jair Bolsonaro? Ok, podemos então esquecer a Constituição. Vamos agir por emoção. E ali foi criado um terreno fértil, onde medidas excepcionais viraram normais, viraram regra. E o personagem mais polarizado do país se tornou o ponto de descarga dessas excepcionalidades. É por isso que agora, quando algumas autoridades falam em retomar o Estado de Direito, o discurso soa muito cínico. Pois se existe retorno, significa que houve abandono. E se houve abandono, foi porque alguém considerou conveniente deixar a Constituição em segundo plano. E quando se olha para o conjunto de decisões dos últimos anos, seus alvos, seus tempos e seus efeitos, é impossível não perceber que Jair Bolsonaro e seu entorno estiveram no centro dessa lógica. E o resultado é o que vemos hoje. Um país que tenta reorganizar a normalidade institucional, porque continua fora dos eixos, evidentemente, só que carrega as marcas de um período em que a legalidade foi usada como uma ferramenta seletiva. Um período em que o direito foi dobrado ao sabor, dos interesses políticos, e no qual a figura de Jair Bolsonaro funcionou como um catalisador
das interpretações mais agressivas, mais absurdas. Se a pergunta é por que ignoraram o Estado de Direito, a pergunta mais plausível é a pior de todas. Por que puderam, por que deixaram e por que, naquele momento, acreditaram que a excepcionalidade valia a pena, desde que atingisse o adversário político correto? É isso que torna esse debate tão delicado, porque é reconhecer que o problema não começou com um político, mas com a tentação do poder de se tornar ilimitado quando encontra o inimigo perfeito para justificá-lo. Essa é a situação. Fato é, meus amigos, que o que acontece hoje lá no Brasil inteiro, não é só em Brasília, é uma radiografia perfeita da fragilidade moral de parte da classe política. Muitos se elegeram embalados pela força simbólica de Jair Bolsonaro, pelo capital político que ele construiu, pelo voto de confiança da base conservadora, e quando chega a hora de demonstrar a lealdade a Jair Bolsonaro, muitos preferiram o silêncio confortável do que a coragem incômoda. Isso não é apenas covardia, é cálculo político. Um cálculo frio de sobrevivência individual, no qual os princípios, valem menos do que a conveniência. Esses parlamentares sabem que Jair Bolsonaro ainda é a figura mais influente da direita. Sabem que sua base é mobilizada. Sabem que a pauta que defendem só existe porque ele a impulsionou. Mas eles também sabem que apoiar explicitamente Jair Bolsonaro nos dias de hoje significa enfrentar o Supremo, enfrentar a imprensa hostil e automaticamente enfrentar investigações, enfrentar um risco de ser enquadrado por associação ideológica. Então escolhem o caminho mais rasteiro. Fazem discursos genéricos, falam em liberdade, falam bonito, falam em democracia, falam em valores, mas evitam sempre pronunciar o nome do homem que os colocou onde estão. O mais contraditório é que essa covardia não protege ninguém. A história mostra que quem tenta se esconder para evitar desgaste político termina esquecido pela própria base, porque o eleitor percebe quando a coragem desaparece. E percebe também quando um parlamentar que nasceu politicamente, graças ao bolsonarismo, tenta fingir que chegou lá sozinho. E eu quero agora até mostrar a vocês um pequeno vídeo que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, onde ele reclama, não reclama, digamos assim, mas ele aponta eu vou chamar de erro estratégico, do Nicolas Ferreira. Preste atenção. O Nicolas, a área dele é a comunicação. Ele é, de longe, o maior perfil da rede social entre os parlamentares, em número de seguidores. Ele é a voz que é mais escutada. Ele é um cara que sabe os gatilhos e sabe os caminhos para você fazer viralizar um vídeo. Então, na nossa percepção, eu acho que é difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos e que isso é vital para nós conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que nós temos no Brasil. Então, causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Eu não acho o Nicolas uma pessoa mal intencionada, mas eu confesso que eu achava que teria mais respaldo. Isso não depende de uma conversa minha com ele, depende da própria ação dele. Quando ele, por exemplo, colocou aquela peruca e fez um discurso que viralizou no Congresso, na Câmara dos Deputados, ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu coloquei o vídeo dele adiante. Aqui nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, eu fui uma das vezes visitar o Trump, eu convidei o Nicolas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, da minha parte, não tem problema nenhum
tá? Eu acho o Nicolas um excelente deputado federal, mas realmente nesse ponto eu acho que eu, enquanto colega parlamentar dele, poderia estar até falando muito mais dele caso ele estivesse mais engajado naquilo que a gente está fazendo aqui. Eu sei que para quem está no Brasil, os riscos são outros, os perigos são outros. Não estou falando que ele está com receio de fazer nada porque está debaixo do guarda-chuva aí do Alexandre de Moraes, mas não sei, isso é uma pergunta que talvez valha a pena ser feita para ele, né? Mas o que eu posso dizer é que os braços estão abertos para todo mundo. Pois é, então, é como eu mesmo venho dizendo há algum tempo, e por isso tenho certeza de que perdi um pouco de audiência também por conta disso, porque algumas pessoas acharam que eu estava dividindo a direita em meus discursos, como se meus discursos tivessem um alcance excepcional, né? Mas a verdade pode tardar, mas ela não falha. E igual ao Nicolas Ferreira, que é sim um ícone da direita, uma figura próspera para a direita brasileira, por ser jovem, por ser eloquente, mas, de fato, dificilmente vemos o Nicolas defendendo explicitamente Jair Bolsonaro contra o Supremo, defendendo a luta do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E isto incomoda, pelo menos a mim incomoda, só que ele não é o único, existem outros. E quando o próprio Eduardo Bolsonaro traz esse assunto à tona, é porque o assunto já chegou no núcleo duro da família Bolsonaro. É por medo? É por receio? Pode ser. Nós sabemos que realmente essas figuras da direita, as mais importantes, estão no radar do Supremo Tribunal. É claro que estão. Mas chega uma hora que você precisa enfrentar o bicho. Você não pode ter medo do cachorro que late. Pode ser que realmente o latido dele se transforme em mordida séria. Mas você só vai descobrir se você avançar. Porque é avançando que você mostra o valor que tem. É avançando que você mostra que realmente é merecedor do apoio do eleitor. E esse é um fenômeno típico de momentos de tensão institucional, quando o custo de defender alguém cresce. Os oportunistas se afastam, principalmente quando o vento muda de direção, né? Só que depois eles voltam correndo, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque precisa do apoio do Jair Bolsonaro. E esse comportamento, no fundo, confirma algo que Jair Bolsonaro sempre entendeu melhor do que qualquer outro analista. A direita brasileira é muito maior que seus políticos, tá? E muito mais fiel que seus representantes. Simples assim. Muitos tentam provar, como tal Cleitinho, por exemplo, que já não precisam mais de Jair Bolsonaro. Muitos tentam provar que chegou onde chegaram sem a ajuda de Jair Bolsonaro, quando na verdade sabemos que não é nada disto. Por isto, esse assunto me incomoda. E chega uma hora que nós temos que colocar os pingos nos is, separar o que é certo e o que é errado, porque perfeito ninguém é. Existem aqueles que erram menos. E em se tratando de política, Jair Bolsonaro é infinitamente aquele que menos errou. Então não podemos admitir que uma pessoa que uma hora beija a mão e outra hora dá apoio a Pablo Marçal, por exemplo, seja merecedor de confiança plena. Temos que apontar o erro. Olha, você errou aqui, retome seu rumo, que o seu papel é fundamental para a direita. Olha, você deu um escorregão aqui, retome o seu lugar. Caso contrário, dificilmente sobrará alguém lutando pela direita em 2026. Estamos muito limitados de nomes para segurar a bandeira caso o nosso mito tenha que cumprir uma pena. Tudo indica que vai. É o que parece, é o que se desenha. Mas ainda existe aquela luzinha no fim do túnel
esperando que algo ocorra, que algo aconteça para evitar o pior. E por menor que seja a chance, é a única a qual temos que nos agarrar. Porque se não tiver a esperança, a luta fica mais difícil, não é isso? Mas, de qualquer forma, esse era um assunto que eu queria ter trazido a vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.